Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós continuamos falando das bem-aventuranças. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, vem conosco. Vamos nos aprofundar em mais uma parte das leis do nosso Deus. Mateus 5,8 fala da bem-aventurança nos seguintes termos: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta sexta bem-aventurança fala de uma pureza de coração, fala da pessoa que anda em retidão e que anda limpo e puro diante do Senhor. Mas limpo e puro em coração, como assim, Eleni? Quando nós observamos a palavra coração aqui nestas bem-aventuranças, esta palavra não quer dizer só sentimento, como pode parecer quando a gente fala de coração. Naquela época, as pessoas entendiam que o coração era a sede do pensamento, era a sede das emoções e era a sede também da vontade. Não como hoje, que a gente sabe que o nosso raciocínio, o nosso querer, as nossas emoções, né, a nossa mente, ela é um conjunto não só daquilo que o nosso coração pode dizer, mas também a nossa mente, aquilo que a nossa vontade pode dizer. Antigamente, o coração é que era o centro disso tudo. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Então, quando ele fala de coração, ele está falando não só das emoções, ele está falando da mente também, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. Em outras palavras, eu posso dizer que é uma pureza do homem inteiro, sim, do que você quer, das tuas intenções, dos teus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua atitude, daquilo que a sua mente consegue guiar. Cázaros quer dizer pureza. Então, pureza do homem inteiro. Mas pureza em que sentido? O que é uma coisa pura? Ou o que era uma coisa pura para eles nesta passagem de Jesus? A palavra cázaros, que foi utilizada aqui por Jesus, é uma pureza absoluta. Ela quer dizer, ela era aplicada, essa palavra ela era aplicada depois que você lavava a roupa. Então, a roupa que estava suja, você fazia a lavagem da roupa. Esta roupa, depois de lavada, nós dizíamos que ela estava cázaros, ela estava limpa, isto é, toda a sujidade externa havia sido tirada. Mas ela também era aplicada para o trigo, depois que você fazia a separação do trigo da palha. Então, quando se fazia esta separação, quando só o grão ficava e toda a palha, ou seja, tudo que não prestava, era retirado do trigo, eles chamavam esse trigo de cázaros, porque ele estava purificado, estava separado apenas o grão puro, apenas o grão que prestava. Aquilo que não prestava, aquilo que ia para o fogo, já era separado. Cázaros também era aplicado para os exércitos. Quando o exército estava na linha de frente, quando ele ia para a guerra, a primeira coisa que se dizia era o seguinte: aquele que está com medo, saia, para não amedrontar, para não contaminar os outros soldados. Então, quando o exército só tinha os soldados corajosos, os soldados que queriam ir para a guerra, os soldados que estavam prontos para a batalha, esse exército era chamado de cázaros. Também era utilizado para o vinho ou para o leite. Algumas pessoas que não eram muito corretas juntavam água ou no vinho ou no leite para aumentar a quantidade. Então, é claro que quando eu estou juntando água no leite ou quando eu estou juntando água no vinho, este vinho, este leite, ele fica
aguado ele fica de qualidade baixa, ele não tem uma qualidade boa. Então, quando se tinha um vinho sem água, um leite sem água, se chamava este vinho, este leite de cázaros. E por último, era o ouro sem escória. Eu gravei um vídeo, amados, faz um pouquinho de tempo, um pouquinho atrás, nós gravamos um vídeo falando sobre a purificação do cristão como se fosse ouro purificado. E lá eu expliquei para o amado que o ouro tem o valor, quanto maior o valor do ouro, menos escória ele tem. Ou seja, a purificação do ouro é feita pelo fogo. Então eu coloco o ouro no fogo e pelo calor eu vou separando o que é ouro puro do que é escória. E a escória é retirado e só fica o ouro puro. Então, quando Jesus está falando aqui, bem-aventurados os puros de coração, ele está falando de cázaros. Ele está falando de uma roupa limpa, uma roupa sem sujeira, de um trigo puro, de um trigo sem palha, sem sujidade, de um exército sem medo, de um vinho e de um leite sem água, sem aguado, e de um ouro puro sem escória. Ou seja, ele está falando de cázaros. Estar puro é estar, portanto, separado para Deus. Não é separado de Deus, é separado para Deus. Ou seja, estar puro é estar com Deus. E estar impuro é estar afastado de Deus. A pureza te aproxima de Deus, porque Deus não suporta o pecado, Deus não suporta o ímpio, não suporta o errado. Portanto, quem é íntegro está com Deus. Quem não é íntegro, quem não é puro, está separado de Deus. Assim, amados, nós vamos ver em algumas passagens da Bíblia. Veja lá, em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Lembrando que coração era o centro da mente, da vontade e das emoções naquela época. Mateus 15 e 19 vai falar assim para nós: porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. 20. São estas coisas que contaminam o homem. Então, a impureza está no coração. Mateus 23, 25 e 27 fala assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Rapina é roubo, é coisa impura, é coisa errada, é corrupção. Intemperança é falta de senso, é falta de cuidado com as coisas de Deus. Diz mais no 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior esteja limpo. Ou seja, veja o que você come, veja as lições que você come, que você tem, veja a água que você bebe, veja as lições que você bebe, antes de falar do exterior. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos
de mortos e de toda a imundície. O que importa era o que estava por dentro, não o que estava por fora, a pureza de coração. Veja o que Pedro fala, 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor, sede santos, porque eu sou santo. Mas como a gente vai fazer isso, Helene? Como é que a gente consegue esta pureza de coração? Fácil. Olha o que o salmista nos ensina. 119, 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o, conforme a tua palavra. Então é conforme a lei que eu sou santa, que eu sou pura, porque eu vou observar o meu caminho, o que eu faço, em conformidade com os mandamentos de Deus. Mas ele continua. Fazemos rituais de purificação interna e externa. Como isto acontece? Gálatas 5:19 até o 23, ele fala das obras da carne e do espírito. Eu não vou ler agora, depois com calma o amado para o vídeo e ler esta passagem. Eu vou falar para vocês da passagem de 1 João 1, 7, 9. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha lá, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amados, é assim que nós andaremos em pureza de coração. E aí, como em Romanos, nós podemos dizer, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém, querido? Bons estudos.